Teremos agora o terceiro painel, cujo tema é acidente de trabalho nos transportes. Compondo a nossa mesa de trabalhos, temos as presenças do Dr. Narciso Figueroa Júnior e Dr. Paulo Douglas Almeida de Moraes. Para coordenar os trabalhos e assumindo a palavra, Sua Excelência, o desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. Edmundo Fraga Lopes. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui nesta tarde, encerrando os brilhantes trabalhos desse primeiro dia do 13º Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do nosso TRT da 15ª Região de Campinas. Inicialmente, digo aos presentes que um dos avanços na CLT, para os 70 anos da CLT, para os 70 anos da Justiça do Trabalho, criou-se o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, denominado Programa Trabalho Seguro. Os dados estatísticos indicaram que nós tivemos, em 2011, 2.800 acidentes fatais. Nós tivemos 8 mortes por dia. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, decidiu encabeçar esta bandeira que de há muito estavam sendo feitas em vários órgãos, mas que nós não conseguiríamos ser atores do processo. Os processos, efetivamente agora o processo judicial, não é? Chegavam à justiça com o fato consumado, com o trabalhador já machucado, com o trabalhador morto, não é? Acidentado. Então, criou-se, em maio de 2011, esse Programa Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho, o Trabalho Seguro. Nós tivemos um protocolo de cooperação técnica, que foi o marco inicial, em maio de 2011, que compareceram o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a Advocacia Geral da União. Depois desse protocolo, tivemos mais de 70 instituições parceiras. Dentre eles, eu posso mencionar o Ministério Público do Trabalho, MPT, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, a Fundacentro, a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, o Serviço Social da Indústria, o SESI, a Federação Nacional dos Bancos, FEBRABAN, e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. A partir daí, várias outras entidades vieram a aderir a esse programa Trabalho Seguro. Decidiu-se, no ano de 2012, dada a multiplicidade dos acidentes que ocorriam no Brasil, focar na construção civil. Então, em 2012, focou-se nas obras do PAC e da Copa, dado o grande número de obras e, principalmente, de acidentes que ocorriam. Em 2013, sem prejuízo de continuar com as obras da construção civil, sem prejuízo de os outros colegas gestores focarem nas suas particularidades regionais, nós temos frigoríficos no Sul, nós temos pedreiras, carvoarias, a extração no Pará, mas decidiu-se focar, em âmbito nacional, no transporte rodoviário de passageiro e de cargas, que é um grande número de acidentados. Só para finalizar, então, essa exposição, eu falei em gestores. Nós temos esse Programa Nacional Trabalho Seguro, o nosso gestor é capitaneado hoje pelo presidente do TST, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula. O nosso gestor nacional é o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. E nós temos gestores regionais. O gestor regional do TRT da 15ª Região de 2º grau sou eu, desembargador Edmundo Fraga Lopes. E o desembargador e o gestor regional, perdão, de 1º grau é o juiz José Antônio de Oliveira e Silva, que está lançando um livro, eu ia falar, está aqui na frente, mas, né,
mas já está conosco aqui, que é o juiz titular de Araraquara. Então, que fazemos essas ações no âmbito do TRT da 15ª Região. Finalizando, o ano passado foi realizado o seminário de acidente do trabalho e aproveito para convidá-los que este ano nós teremos de 18, 19 e 20 de setembro o 2º Seminário Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, no TST, em Brasília. Nestes 3 dias de seminário, nós teremos um dia dedicado, um painel a acidentes do trabalho no setor de transportes. O nosso painel, que muito bem escolhido aqui pelos organizadores, né, o sugerido por Sua Excelência o presidente Flávio Cooper, acidente de trabalho nos transportes. Nós temos aqui 2 brilhantes palestrantes, que são os papas da matéria, Dr. Narciso Figueroa Júnior, que assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Cargas, e o Dr. Paulo Douglas de Almeida Moraes, procurador do Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso. Iniciaremos pelo Dr. Narciso Figueroa Júnior, ao qual me permito ler agora um resumo do currículo de Vossa Senhoria. Advogado na área trabalhista e sindical, assessor jurídico da NTC Logística, Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, assessor jurídico da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo e assessor jurídico e negociador sindical do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e região. Vice-coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da NTC Logística, coordenador da Comissão de Assessores Jurídicos dos Sindicatos Filiados à Federação, coordenador do Núcleo Jurídico da Federação, graduado do Sindicato. Graduado em Direito pela PUC São Paulo e pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, individual e coletivo. Autor de diversos artigos na área de Direito do Trabalho, publicado em revistas especializadas. E é um especialista nos eventos promovidos pelas entidades de transporte rodoviário de cargas e dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas estadual, federal e agora do nosso congresso em Campinas. O senhor tem a palavra, doutor Narciso. Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper, fazer um agradecimento especial ao desembargador Samuel Hugo Lima, que nos fez o convite para estar aqui hoje, para falarmos um pouco sobre o transporte rodoviário de cargas. Cumprimentar o desembargador Edmundo Fraga Lopes, que coordena esse painel, e o nosso amigo, o Dr. Paulo Douglas, procurador do trabalho, e dizer que é uma satisfação, né, estar aqui nesse congresso, que é um dos mais importantes congressos jurídicos do país. Farei aqui uma exposição um pouco mais acelerada, a pedido da coordenação da mesa. Nós não poderíamos aqui deixar de trazer a este seleto congresso algumas informações que são importantes sobre a atividade de transporte de cargas. O setor de transporte de cargas fatura 129 bilhões de reais. É um número expressivo, tendo em vista que todo o transporte de cargas em diversos modais fatura 154. Então, o transporte rodoviário tem uma representação significativa em relação a todos os outros modais. Na participação do PIB, nós temos aqui 6,7% do transporte de cargas em todos os modais e o transporte rodoviário 5,6%, com uma movimentação de a mais ou menos aqui 800 milhões de toneladas. Mas nós temos algumas características que destacam o setor de transporte. A participação do modal do transporte rodoviário é de 58% sobre o total. Nós temos uma participação do transporte ferroviário em 25%, aquaviário em 13% e 3,6% no duto viário, e apenas 0,4%
no transporte aéreo. Esses são dados da Confederação Nacional do Transporte. Por que o transporte de cargas pelo avião é tão pequeno, né? É uma característica de predominância do transporte de passageiro. E muito se discute e se critica que o Brasil optou pelo rodoviarismo, né? Alguns dizem que essa foi uma opção equivocada da nossa economia. Aqui faço um comparativo muito rápido com mais outros 4 países continentais, Estados Unidos, Canadá, China e Rússia, e é importante esses números. No Brasil, nós temos 1,6 bilhão de quilômetros de rodovia. O Brasil é o 4º país no mundo em número de rodovias. Só que nós temos 196 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Então, o Brasil, comparado com os demais países em rodovias pavimentadas, desce para o 13º lugar. Mas, comparando o número de rodovias no Brasil com os Estados Unidos, com o Canadá, com a China e com a Rússia, nós chegamos à conclusão que esses outros países também optaram pelo modal rodoviário. A diferença é que o Brasil tem uma deficiência entre a interligação entre os modais. Os modais normalmente não se comunicam, diferentemente dos países aqui citados. Faço essa menção pela importância dessa questão do transporte rodoviário e, evidentemente, do tema do nosso painel, que é o acidente do trabalho. Em termos de organização do setor de transporte, em termos sindicais, podia citar aqui a nossa federação, que congrega 14 sindicatos no Estado, né? Aqui, inclusive, temos o sindicato de Campinas, muito atuante. Temos uma confederação em Brasília, que é a CNT, que congrega 29 federações, 2 sindicatos nacionais, 16 associações nacionais, e estamos falando aqui numa representação de aproximadamente 60 mil empresas, 700 mil transportadores autônomos e 2,5 milhões de trabalhadores. A confederação, para que possa fazer um trabalho de representação em nível nacional, é dividida em seções. Ela tem uma seção de cargas, uma seção de passageiros, aquaviário, aéreo e ferroviário e autônomo. Destaco, em relação à confederação, alguns trabalhos que ela desenvolve em nível nacional e que acabam subsidiando as autoridades brasileiras. A primeira é a pesquisa rodoviária CNT, que é uma pesquisa que é feita anualmente e são mapeados e feitos levantamentos sobre a situação das rodovias em todo o país. Na última pesquisa, que foi em 2012, foi levantada a situação de 95 mil quilômetros de rodovias, né, públicas em regime de concessão. E aqui foi constatado que 46% dessas rodovias apresentam problemas de pavimento, né, 66% de sinalização e 39% não possui sequer acostamento. Eu não preciso nem elencar os impactos negativos que isso ocasiona. Estudos da CNT, inclusive já colocados para o governo federal, estimam que para recuperarmos as rodovias no país, nós precisamos de 177 bilhões de reais, envolvendo aí reconstrução, restauração e manutenção. E só para conservação, 3,25 bilhões de reais. Outro projeto que a CNT desenvolve, que tem um impacto muito grande, é o projeto Despoluir. É um projeto que visa melhorar o desempenho ambiental do setor, né? Ele é dividido em 3 fases, né? Para o meio ambiente, o objetivo é transformar os agentes do setor em multiplicadores da educação ambiental para toda a sociedade. Esse trabalho de Despoluir é feito do Brasil todo e, através de medições que são feitas nas empresas de transporte, nos veículos de transporte, através de um equipamento chamado opacímetro, são feitas orientações técnicas para que as empresas também trabalhem com a redução dos índices de poluentes. Aqui no estado de São Paulo, esse trabalho está efetivado em 4 cidades, o ABC, São José do Rio Preto, São Paulo e Campinas. Vamos falar rapidamente um pouco sobre a frota brasileira. Nós temos aqui no Brasil uma frota total estimada pela NTT de 1,7 milhão de veículos de carga.
53% desse número de 1,7 são veículos de empresas e 46% de autônomos. Nós temos aqui uma frota envelhecida, caminhões com mais de 20 anos representam 44% da frota, e com mais de 30 anos, 20% da frota. Também é importante destacar o trabalho que a CNT desenvolve através do Sistema S, o SEST e o SENAT. O objetivo do SEST é a promoção social do trabalhador no transporte rodoviário e o transportador autônomo, oferecendo assistência médica, odontológica, segurança no trabalho, esporte, lazer, recreação, cultura e outras ações voltadas para a preservação do meio ambiente. O SENAT atua na aprendizagem do trabalhador e foca na formação profissional, no treinamento, no aperfeiçoamento e na reciclagem de segurança do trabalho e no trânsito. São 129 unidades em funcionamento no país, são 2 tipos de unidades, 67 são unidades A, B e C, de menor porte, e 62 da unidade D. Há, inclusive, parceria do SESENAT com os postos de combustíveis ao longo das rodovias. E está presente o SENAT em todos os estados brasileiros. Há uma atuação integrada dessas unidades, visando o apoio de diagnóstico e continuidade de atendimento ao profissional na estrada, seja na área odontológica, seja na área médica, de maneira que um motorista que está em Porto Alegre e se dirige até Manaus, ele pode, no decorrer da viagem, em cada uma das unidades localizadas durante o percurso, dar continuidade ao seu tratamento. As unidades de menor porte, que é do AD, se situam nos postos de combustível de maior movimento. E as unidades A, B e C é que dispõem da estrutura mais complexa, oferecendo a parte de lazer e recreação. Algumas campanhas que o setor desenvolve são muito importantes destacar, que são campanhas de saúde preventivas. Esse atendimento que o SESENAT faz é gratuito a todo trabalhador em transporte e seus dependentes, inclusive os transportadores autônomos. E para a comunidade, que também é atendida, todo o atendimento médico da parte social é feito através de cobrança de taxas irrisórias. Não poderia também deixar de registrar algumas boas práticas que nós temos identificado no nosso setor em relação à prevenção dos acidentes de trabalho. Esse projeto é o projeto Programa Transporte Consciente. É um projeto que foi idealizado e desenvolvido pela Comissão de Jovens Empresários do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas. Através desse programa Transporte Consciente, 22 empresas, atualmente, de modo voluntário, estão empenhadas na segurança do transporte rodoviário. Essas 22 empresas, associadas ao Sindicamp, somam 2.255 veículos e já percorreram, até a primeira medição desse projeto, feita no final do ano passado, percorre durante o ano, em média, 16 milhões de quilômetros. O objetivo acumulado até a primeira medição, 129 milhões de quilômetros. O maior desafio desse projeto é exatamente zerar os acidentes e zerar também os acidentes fatais. Além disso, busca esse projeto melhorar a imagem do transporte em relação à segurança, aumentar a cultura e segurança nas empresas e mostrar, e isso é importante, para o próprio empresariado, que segurança é um grande negócio. E por que é um grande negócio? Porque os clientes também veem a empresa que investe em segurança com outros olhos. Garantir a rentabilidade e a sustentabilidade, tornar as empresas da base desse sindicato referência nacional, desenvolver a segurança no trânsito nas escolas, com enfoque na direção de veículos pesados. E aqui, em relação a esse desenvolvimento do trânsito nas escolas, é uma atuação que está sendo, inclusive, feita pelo SENAT. Para que pudesse esse projeto ser desenvolvido, foi feita uma aferição, ou melhor, uma medição dos acidentes ocorridos nessas empresas versus o quilômetro rodado. Criou-se o chamado fator acidentário,
que, avaliada essas 22 empresas, constata-se que, no mês de abril desse ano, houve 1,24 acidentes por milhão de quilômetro rodado. O programa é dividido em 3 fases. A primeira fase, que já ocorreu, foi caracterizada pelo cadastro dos participantes interessados, realizados através de uma coleta de informações e, por fim, analisadas por uma comissão de segurança. Através, na segunda fase, dos dados analisados, e o programa está na segunda fase, se definiu o perfil, iniciando o desenvolvimento de medidas educacionais. E o programa visa uma terceira fase, que as empresas serão auditadas, avaliadas e, conforme os critérios a serem adotados e realização de boas práticas entre os participantes. Nessa primeira fase, foram separados os principais perfis de cargas que são transportadas. Como sabem, existem vários segmentos de transporte de carga. E os perfis que foram identificados são produtos perigosos, carga viva, alimentício, eletroeletrônico, especiais, carga seca e carga geral. Principais desafios encontrados nesse projeto até o momento. A cultura da segurança ainda não faz parte da rotina da maior parte das empresas. Segundo, a segurança é vista pela maior parte das empresas avaliadas, ou era vista antes desse projeto, como uma despesa e não como investimento. Terceiro, os empresários desconhecem os desdobramentos de um acidente de trânsito. E aqui, quando falo em desdobramentos, digo desdobramentos de ordem econômica e de ordem jurídica. A falta de conscientização sobre o envolvimento de todos na questão da segurança, partindo, inclusive, e, sobretudo, da própria direção. E, concluindo, que o errado é não se informar. As providências que foram tomadas a partir dessas primeiras dificuldades encontradas foi restringir a coleta de informações mensais, obtendo a quilometragem percorrida e a quantidade de acidentes ocorridos. Envio às empresas participantes de dicas e treinamentos rápidos aos motoristas e ações educativas, como o primeiro simpósio da Comissão de Jovens Empresários, que foi realizado em 19 de abril e teve esse tema segurança como principal assunto. E os objetivos nessa segunda fase, que já estão sendo alcançados, são a obtenção de dados mais detalhados das empresas para negociação de benefícios junto às principais seguradoras, realização de eventos educativos conjuntos com seguradoras envolvendo representantes das concessionárias, Polícia Militar, SAMU e EDEC. E nessa segunda fase, que está começando, inclusive, a ser trabalhado em conjunto com grandes seguradoras, que muito pode contribuir com os materiais para treinamento e até mesmo com benefícios relacionados aos gastos com seguros. E esse benefício financeiro é apenas uma ponta desse iceberg, uma vez que todos saem ganhando com o programa de prevenção de acidentes. E, como eu disse anteriormente, já desperta o interesse das empresas que contratam o serviço. Em relação a esse projeto, é importante destacar que esse projeto está orientando essas 22 empresas que estão sendo acompanhadas a desenvolver palestras mensais com seus trabalhadores do volante. Em cada mês, um assunto é envolvido. Os objetivos para a terceira fase do programa são listar as boas práticas nas empresas participantes, de forma que elas possam trocar essas informações, implementar ações educativas em escola de ensino fundamental e ensino médio, auditoria e avaliação dos dados informados e classificação dos participantes com base nos critérios para perfis das empresas e maior quantidade de orientações de segurança para os motoristas. Por fim, o objetivo desse programa é classificar as empresas que estão sendo auditadas, concedendo-lhes uma premiação com base nos dados que foram avaliados. Essa classificação ela tem 3 níveis, nível bronze, prata e ouro. E, em função desse projeto do Sindicamp, o Senat desenvolveu um curso específico aqui em Campinas, em complemento a esse projeto, que fornece um referencial teórico comportamental para a condução, visando a máxima eficiência, segurança e economia do transporte. Este programa está sendo desenvolvido com os motoristas das empresas e contém componentes e peças de veículos relacionados à condução econômica, funcionamento dos veículos durante a condução,
procedimentos para a prática de condução econômica, objetivos e benefícios da condução segura e tecnologia de apoio a essa condução. É um projeto que reputamos de grande importância e que, evidentemente, vamos incentivar que seja também implementado por todas as demais entidades de transporte do país. Ainda falando sobre essa questão do acidente de trânsito, no transporte, né? Eu não poderia também deixar de registrar a importância que tem a Lei 2.619, né? Que trouxe, evidentemente, vários avanços, né? A Lei 2.619, que tenho certeza que o Dr. Paulo Douglas fará uma abordagem muito mais completa do que a minha, ela é uma lei diferente das demais. Ela é uma lei que é decorrência de um entendimento feito entre o setor patronal, o setor profissional e também com a participação do Ministério Público, né? E isso só foi possível também em função de uma ação civil pública que foi distribuída em Rondonópolis e que o Dr. Paulo Douglas, inclusive, a subscreveu e que tenho certeza que terá muito mais elementos a respeito disso para nos passar. As principais novidades que a 2.619 trouxe, aqui vou fazer apenas um elenco, não vou, evidentemente, entrar em minúcia sobre a lei. A primeira delas é o controle da jornada de trabalho. É realmente aquela discussão que sempre houve no Judiciário sobre a aplicação do artigo 62. Um avanço para os trabalhadores, um avanço também para as empresas. A jornada de trabalho, estabelecido o limite de 8 horas diárias e 44 semanais, definindo aí as regras básicas da jornada, também entendemos um avanço. O limite de prorrogação da jornada de trabalho por até 2 horas, o intervalo intra-jornada de, no mínimo, 1 hora, e o intervalo interjornada de 11 horas. Né? O descanso semanal de 35 horas e de 36 horas para as viagens de longa distância, o limite do tempo de direção de, no mínimo, 30 minutos a cada 4 horas, de tempo ininterrupto, e o seguro obrigatório, custeado pelo empregador, destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes às suas atividades, no valor mínimo de 10 vezes o PIS salarial, que, embora a própria lei não defina quais são esses riscos inerentes à atividade, os sindicatos estão negociando em convenção coletiva a definição desses riscos. Também é importante mencionar que a lei trouxe uma obrigação ao empregado, no sentido de submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador. Aqui, sem querer adentrar a questão constitucional desse dispositivo, apenas mencionar que, se essa lei não tivesse um dispositivo como esse, nós não atingiríamos seu objetivo principal. E, evidentemente, temos dito às empresas que isso não foi criado como um fator de discriminação e nem exclusivamente punitivo ao empregado. É importante mencionar que a lei trata de um programa preventivo que as empresas têm que instituir para depois partir para o controle. Também destacamos aqui a importância da corresponsabilidade do transportador, embarcador e destinatário. É a primeira vez que uma lei traz um terceiro ou terceiros, que são os embarcadores, que contratam o transporte, e os destinatários, para uma responsabilidade em relação ao cumprimento das condições sanitárias de conforto locais de espera. Há uma vedação, também muito importante, a ordem ou permissão do transportador, do embarcador e do operador de terminais, agente, consignatário, que ordene o motorista, ainda que subcontratado, conduza o veículo e transporte sem observância do intervalo de 11 horas de descanso dentro de 24. E o acesso gratuito a programa de formação e aperfeiçoamento profissional, que inclusive o Senat já está desenvolvendo. Nós entendemos que, a despeito das discussões jurídicas em torno dessa nova lei, ela trouxe, sim, vários benefícios. Já partindo para a minha parte final da minha apresentação, eu gostaria de falar um pouco da questão dos acidentes do trabalho no transporte propriamente dito. Nós todos sabemos que o conceito de acidente do trabalho está previsto no artigo 19 da Lei 8.213/91. Trata-se da definição do chamado acidente típico, havendo ainda no artigo 20 da referida lei a equiparação do acidente do trabalho em outras hipóteses não enquadradas na definição do acidente tipo, né? A doença profissional é um exemplo disso. Mas vale destacar que o empregador deve proporcionar um meio ambiente laboral seguro aos seus empregados.
e adotar as medidas preventivas visando evitar os acidentes do trabalho. E isso tem previsão expressa no artigo 157 da CLT. Tal obrigação também é compartilhada com os empregados. É importante frisar, haja visto o disposto no artigo 158, né, que coloca a obrigação da observância pelos trabalhadores das normas de segurança e medicina do trabalho. E o parágrafo único do 158, também é importante frisar, trata também de uma falta grave do empregado na recusa injustificada à observância das instruções pedidas pelo empregador. Logo, a prevenção deve sempre ser priorizada. Essa é a primeira conclusão que nós tiramos dessa discussão, visando propiciar a rigidez e segurança no bem do trabalho e preservar a integridade física, a saúde e a vida do trabalhador. Em se tratando de uma atividade como o transporte rodoviário de cargas, há acentuada predominância da contratação de empregados na chamada área operacional, que é aquela que envolve a movimentação, a armazenagem, o manuseio e de mercadorias, e também a condução dos veículos de transporte de cargas. Nestes dois grupos, os riscos de acidentes, a nosso ver, o risco de acidente do trabalho e as doenças profissionais é muito maior do que na área administrativa. Pois bem, em relação ao manuseio e movimentação de mercadorias, artigos 182 e 183 da CLT dispõem sobre a movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. E o artigo 198, que integra a seção 14, trata da prevenção da fadiga e estabelece que é de 60 quilos o peso máximo que o empregado pode mover individualmente, ressalvadas as disposições especiais do trabalho do menor e da mulher. E também a ressalva compreendida na proibição nessa proibição da remoção de material feita pelo impulso de vagonetes sobre trilhos, carro de mão ou outros aparelhos mecânicos. E também não podemos deixar de mencionar a importância das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A NR5, que trata da CIPA, a NR9, que trata dos riscos ambientais, a NR11, que trata do transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, e a NR17, que trata da ergonomia. Segundo dados do Instituto Nacional de Seguro Social, o objeto causador dos acidentes de trabalho dos empregados que se ativam no manuseio de cargas estão relacionados basicamente com deslocamento de peso, que são erguer, carregar e puxar, e aprisionamento das extremidades, que são objetos projetados sobre o corpo e objetos cortantes. Quanto à parte do corpo, ou às partes do corpo mais atingidas, a predominância da região lombar. Em relação ao segundo grupo, que é a condução de veículos de transporte, nós sabemos que essa atividade tem despertado muita preocupação em face das suas peculiaridades e dos riscos a que estão submetidos esses trabalhadores. E, como foi bem mencionado pelo desembargador Edmundo, o Tribunal Superior do Trabalho também tem essa preocupação e vai, inclusive, tratar desse tema num seminário em setembro. Há um trabalho muito interessante, publicado na revista do TRT da 4ª Região, pelo colega do Dr. Paulo Douglas, Dr. Marcelo José Felim D'Ambroso, da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, que em artigo publicado na revista do Tribunal sobre acidente do trabalho no transporte de cargas e a responsabilidade civil objetiva do empregador, menciona que se trata essa profissão desempenhada num meio ambiente laboral complexo. Isso que eu acho interessante. Diz o senhor procurador que o microcosmo ambiental do trabalhador é o habitáculo do veículo de transporte de cargas, que conduz, o qual interage dinamicamente com o meio ambiente físico, que são as condições climáticas de relevo, e o artificial, que são as estradas, locais de parada, com agravante de estar em movimento. E ele acrescenta que há um ambiente estático inerte, correspondente ao habitáculo do veículo e compreendendo as condições de conforto do motorista, na ergonomia do assento, na posição de dirigir, na facilidade dos instrumentos, espaço para eventual repouso, dispositivo de segurança em caso de colisão, como airbags, barra de proteção e cela de sobrevivência. E um ambiente dinâmico, quer dizer, são dois ambientes. O dinâmico e mutante é o resultante da interação do veículo com o ambiente físico e artificial, ao mesmo tempo, relativamente às condições de relevo, de estradas e locais de parada. Trata-se, portanto, de uma profissão que tem realmente as suas especificidades e a sua peculiaridade que justifica, inclusive, uma legislação própria. Em relação a um outro aspecto que eu entendo
também importante mencionar nesse tema é a questão da responsabilidade civil do empregador, né? Na definição de Rui Stocco, né, a responsabilidade civil é traduzida como a obrigação da pessoa física ou jurídica ofensora de reparar o dano causado por conduta que viola um dever jurídico pré-existente de não lesionar implícito ou expresso em lei. Para Álvaro Vilaça de Azevedo, a responsabilidade nada mais é que o dever de indenizar o dano, que surge sempre quando alguém deixa de cumprir um preceito estabelecido no contrato ou quando deixa de observar o sistema normativo que rege a vida do cidadão. E todos nós sabemos que, para a caracterização dessa responsabilidade civil, é necessária a presença dos elementos básicos como a conduta humana, o dano e o nexo causal, que se traduz no vínculo ou correspondência entre a ação e o dano causado, sendo evidente que a falta de um desses elementos acarreta a impossibilidade de responsabilização. E aqui o Código Civil de 2012, em seus artigos 186 e 187, adota como regra a responsabilidade subjetiva, ou seja, além da omissão que causa um dano, ligado pelo nexo de causalidade, deve restar comprovada a culpa, em sentido lato. E tem sido muito discutida a possibilidade de aplicação da responsabilidade civil objetiva do empregador nos casos de acidente de trabalho, inclusive no transporte rodoviário de cargas. E é certo que, ao lado da teoria subjetiva, dependente da culpa comprovada, desenvolveu-se a teoria do risco, ou da responsabilidade objetiva, segundo a qual basta o autor demonstrar o dano e a relação de causalidade para o deferimento da indenização. Para essa teoria, os riscos da atividade em sentido amplo devem ser suportados por quem dela se beneficia. Sabemos que a defesa da teoria da responsabilidade objetiva promoveu reflexo na jurisprudência, né? Sobretudo dos tribunais regionais de São Paulo e de Campinas, e também do Tribunal Superior do Trabalho. E essa tese está fundamentada na teoria do risco, com fundamento no 927, parágrafo único do Código Civil, que diz que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. E tem sido utilizado esse fundamento em ações indenizatórias decorrentes do acidente de trabalho. Mas ousamos aqui, com todo respeito a essa teoria, que eu tenho certeza que o doutor Paulo também vai divergir do meu entendimento, discordamos dessa corrente doutrinária e jurisprudencial, pois, a nosso ver, o parágrafo único do 927 não se aplica nas hipóteses de acidente de trabalho, pois a Constituição Federal tem norma expressa estabelecendo como pressuposto da indenização a ocorrência da culpa do empregador. O artigo 7º dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, dentre eles o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização que esse está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Logo, essa previsão do Código Civil, com todo o respeito, entendemos ser incompatível com o dispositivo constitucional. E ainda que se entenda que é cabível a teoria objetiva, da responsabilidade objetiva em transporte de carga, é importante também o estudo em relação ao dano causado por terceiro. Por fim, para concluir a nossa apresentação, não poderíamos deixar de colocar algumas sugestões sobre o tema. A primeira delas, e aqui nós temos que fazer uma reflexão. É evidente que as estatísticas demonstram que as tarefas exercidas pelos empregados no transporte de cargas estão sujeitas a riscos. Sim, e dependendo do tipo de carga transportada, há riscos potenciais. E importante mencionar, tal como nesse artigo que mencionei, do procurador da 12ª Região, que existem riscos no ambiente de trabalho estático, ele não é estático, e sim dinâmico, e ele interage com o meio ambiente físico artificial. E os acidentes rodoviários envolvendo caminhões, é evidente que representam prejuízos significativos não só para as empresas, mas também para os próprios trabalhadores e para o próprio Estado e para a sociedade em geral. E tem origem, né? E aqui não é uma justificativa, mas sim um alerta para esse outro aspecto, ele tem origem não só na culpa do motorista, na falha mecânica do equipamento, na fadiga do profissional do volante, mas também nas péssimas condições de nossas estradas. Então, essa situação, a nosso ver, recomenda a adoção de algumas políticas específicas para a redução dos riscos, inclusive de trânsito, envolvendo veículos de carga, podendo ser indicadas as seguintes.
priorizar políticas de educação e orientação de trânsito nas escolas, bem como aos pedestres e demais usuários de vias urbanas e rodovias. Lembrando que o Código de Trânsito tem dispositivo legal expresso, obrigando investimento nessa ordem. Segundo, capacitação e formação do motorista profissional rodoviário de cargas através de um curso, não essa formação profissional da lei, mas um curso técnico, que realmente valorize essa profissão e lhes dê condições concretas para que eles possam realmente dirigir com segurança. E essa grade curricular, evidentemente, tem que ser adequada às necessidades da categoria, com foco sempre na segurança e na direção defensiva. Terceiro, cumprimento dos limites de jornada de trabalho e descanso. Isso é fundamental, bem como o tempo de direção estabelecido na 12.619. Daí a importância, realmente, não só de uma conscientização do empresariado, mas também da fiscalização dos órgãos competentes. Quarto, é a fiscalização do limite de tempo de direção e da própria jornada. Quinto, investimento na manutenção e ampliação das rodovias em boas condições de trafegabilidade, bem como de sinalização horizontal e vertical. E, por fim, a viabilização da ampliação e construção dos pontos de parada ao longo das principais rodovias, cujo veto ocorreu na 12.619, para que se possa oferecer condições adequadas para o cumprimento dos repousos previstos na lei. Com isso, finalizo a minha apresentação, mais uma vez agradecendo a paciência de vocês e desejando aí que seja profícuo o debate.